Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Vamos chamando o pessoal para essa live que está imperdível. Chamando o pessoal. A live de São João, gente. Quem está com saudade de um forrozinho? E aí, seja bem-vindo. Quem está entrando, boa tarde. Vamos lá chamar o pessoal. Deixa eu fixar logo o comentário. O tema da nossa live de hoje é, deixa eu colocar aqui, crise de ansiedade. Crise de ansiedade, o que fazer? Nosso tema de hoje, gente, crise de ansiedade. O que fazer quando ela acontece? Seja bem-vinda, Cleonides, nossa convidada de hoje. Não entrei antes, Nath. Seu horário tá. Sejam bem-vindos, gente. Boa tarde, Sasha. Tô chamando aqui o pessoal. Quem puder, esse tema interessa, vá mandando um aviãozinho para todo mundo. Teremos convidados muito especiais para hoje falando sobre ansiedade. E aí, então, vá chamando o pessoal para poder participar. E aí, boa tarde para todo mundo que está aqui. Pronto, fixei o tema. Nosso tema hoje é crise de ansiedade. O que fazer quando ela acontece? Lembram que esse mês a gente está falando somente sobre ansiedade, então logo na primeira live a gente falou o que seria ansiedade, né? Que é uma característica biológica do ser humano, ou seja, a ansiedade, ela nos faz com que o nosso corpo reaja a atitude, ao comportamento de lutar e fugir, né? É uma reação ao estresse. Então, ela é essencial à nossa sobrevivência. Só que, muitas das vezes, essa ansiedade, ela deixa de se tornar apenas uma característica e passa a se tornar um transtorno, né? Transtorno de ansiedade generalizada. E aí, por conta disso, algumas pessoas, elas têm crises recorrentes de ansiedade, e é isso que a gente vai estar falando um pouquinho hoje. Então, boa tarde para quem está chegando, tá? E aí, na segunda live a gente falou qual a importância da atividade física, né? Para o controle da ansiedade. Na terceira live a gente falou sobre a importância da alimentação no controle da ansiedade, né? Com a nossa especialista, doutora Sasha, que está aqui presente. E quem não assistiu, volta lá nas lives, estão todas gravadas para rever o conteúdo, certo? E aí, qualquer coisa, estamos à disposição. Boa tarde para quem chegou. Então, eu vou chamar logo. Hoje teremos dois convidados, né? Dois psicólogos que estarão falando sobre essa questão. Deixa eu tirar aqui o sonzinho. Que vai estar falando sobre essa questão da ansiedade, crise de ansiedade. O que é que a gente pode fazer quando ela acontece, tá? Vou chamar aqui. Nós teremos hoje a doutora Cleonides, que é psicóloga, e o doutor Edmilson Bispo. Eu não vi ele ainda chegando, ele entrando, mas eu já vou chamar doutora Cleonides para a gente já começar o nosso bate-papo sobre... Clau, não tô achando você. Se você puder me dar um oizinho...
E aí já vão preparando as perguntas, viu, turma? Hoje, aproveite que os profissionais daqui são de excelência. Ah, já tem uma pergunta aqui maravilhosa, né? Com Covid pode aumentar ou desequilibrar o quadro? Muito bem. Boa tarde, Luísa. Cléo, não estou achando você. Me dá um oizinho. Achei. Boa tarde, gente. Vão já jogando as perguntas. Pronto, Cléo, achei. Gente, tem um quadradozinho que tem um maisinho aí, que é para as perguntas, certo? Vão fazendo. Entrar ao vivo com Cléo. Pronto. Enquanto isso não chega, aí a gente vai. E aí, turma, já vou anotar a perguntinha ali, que já fizeram. Olá, Cléo, boa tarde. Tá ouvindo, Cléo? Tá ouvindo? Agora eu não tô ouvindo você. Não tô ouvindo. Turma, bote aí se vocês estão ouvindo o Cléo ou somente eu que não estou ouvindo. Alguém está ouvindo o Cléo, gente? Ou é só eu? Sem som, Cléo. Você está sem som. Tira o fone para ver. Agora, fale aí para eu ver. Olá, boa tarde. Agora tá, agora eu tô ouvindo. Foi o fone, então. Turma, vocês estão ouvindo o Cléo agora? Me deu um retorno aí? Agora está ok. Então, Beleza. seja bem-vinda, Cléo, para o nosso bate-papo. Vou ver se o doutor Edmilson entra, né? Para a gente também chamar ele. Eu ainda não vi ele entrando. Mas assim, se você quiser já ir se apresentando para a turma, pode ficar à vontade, que a gente já vai começar a falar. Tá bom, boa tarde. Obrigada pelo convite. Sou psicóloga e também bioalinhadora. E estou aqui, né? A live com Joselita, para a gente esclarecer um pouco, né, sobre essa ansiedade, principalmente agora, diante dessa pandemia, né? Que tem aumentado muito. Mas vamos tirar dessas dúvidas. Inclusive, já perguntaram aqui, porque as pessoas aqui são maravilhosas na pergunta, viu? Turma, aí tem aí do lado do comentário, tem uma caixinha com um maisinho que aí vocês podem fazerem as perguntas, tá certo? Isso. Então, Cris, Cléo, ultimamente, como você falou, né, agora na pandemia, essa questão da ansiedade, ela está sendo ressaltada mais ainda. Só que, na realidade, a ansiedade ela já é uma constância na nossa vida, né? Isso, ela faz parte do nosso dia a dia, né? E aí, quando há um desnivelamento, eu chamo assim, né? Então, um desequilíbrio. Aí acaba que gerando uma ansiedade alta e passando para um transtorno fóbico, né? Principalmente durante essa pandemia, está vindo muito isso, diante das pessoas que já tiveram, outros que ainda não tiveram, e está criando esse medo. Então, ele começa por uma ansiedade leve, e você até que controla durante o dia a dia, mas depois isso vai aumentando mais, né? E aí a pessoa vai perdendo o controle. E aí a gente estamos aqui para ajudar, para equilibrar, né? Essa ansiedade, para não transformar num transtorno de pânico. Exatamente. Aí já temos perguntinhas aqui, então hoje vai ser show, viu? Já perguntaram assim, como saber que está tendo uma crise de ansiedade? Bom, primeiro
que é normal aquela palpitaçãozinha, né? Que é o primeiro sinal, daquela aceleradazinha no coração, e mude suas mãos. E é aquela coisa de que o não saber o que vai acontecer é que cria essa ansiedade, né? Então, por exemplo, amanhã você vai ter uma consulta, e aí você já cria aquela expectativa, então o coração acelera. Isso está normal, porque é uma coisa que você não conhece, você vai passar a conhecer. Mas quando ele está normal, é quando você não controla esse excesso de preocupação do que pode vir a acontecer e surge aqueles pensamentos negativos. Eu não vou dar conta, eu não vou chegar em tempo, isso pode acontecer, sempre colocando aquele se isso acontecer, se isso for, né? E aí é onde começa a ter um desequilíbrio na ansiedade. Então não é difícil da pessoa saber, é identificar. Na medida que você acelera o coração para uma coisa nova, rapidinho ele passa, então você se sente tranquilo. Mas quando ele já começa a ter um desequilíbrio, aí você se sente incomodado com essa palpitação, com o suor, esses pensamentos acelerados, aí já gera um desconforto. Isso, que em seguida já perguntaram quais são os sinais, então, de ansiedade, mas da questão da crise, né? Então, é justamente isso que ela está falando. A taquicardia, né? O coração acelerado, o suor frio, às vezes uma sensação que vai desmaiar, né? A falta de ar, muitas das vezes a falta de ar, um aperto no peito, né? Inclusive, essa questão de ter dor, as pessoas relatam, eu estou com uma dor no peito, um aperto no peito. Muitas vezes confundem até com infarto, eu estou infartando. Mesmo, desculpa, passando aqui um incômodo, que essas zoadas de Cássio. Aí, quando na realidade é uma questão de uma crise de ansiedade que a pessoa está tendo, né? Muitas das vezes. Aí colocaram ali, coração acelerado é pouco, eu já estou correndo a São Silvestre, mas estou tirando. Então está precisando de uma terapia aí, né, Ju? De uma acupuntura. Exatamente. E essencial. Então, assim. Também a terapia. Isso. Então, assim, gente, a ansiedade, né? Como a Cláudia já falou, e a gente já vem falando desde o início, ela é uma característica biológica do nosso corpo, é uma reação normal que a gente tem para enfrentar, né, as situações adversas diárias. Quando isso acontece, o nosso corpo ele faz um derramamento hormonal, né, de adrenalina, de cortisol, que é o hormônio do estresse, para que a gente resolva aquela situação, depois tudo volta ao normal. Só que algumas pessoas, esse normal não volta, né? Então, essa questão da ansiedade, toda essa descarga hormonal, ela é uma constante. E aí, quando ela passa, né, de ser uma característica biológica, uma coisa natural, normal, para um transtorno. E aí, o que fazer quando essa crise acontece, né? Então, muitas das vezes, a pessoa que ela já está nesse estado de ansiedade, que ela já está, né, com esses transtornos, ela não só tem uma crise, ela tem várias crises de ansiedade. E aí, muitas das vezes, o que é que a gente pode fazer, que aí foi a pergunta que disse, para poder estar, Keila perguntou, o que é que a gente pode fazer para estar evitando essas crises? A gente já sabe qual é a sintomatologia, né? A pessoa, ela fica com o coração acelerado, ela tem suor frio, ela começa, o medo, né? Começa a gerar pânico, muitas das vezes irreal, né? A sensação de desmaio. Então, toda essa sintomatologia, ela é de uma crise. O que é que a gente pode fazer para controlar essa crise? Eu sempre começo com a técnica da respiração, né? Porque no momento que a gente sente esse desconforto, então eu prefiro logo entrar na respiração, porque a gente respira automático. Então, fazendo uma respiração profunda nesse momento, então você já equilibra.
porque ele traz um equilíbrio, né? Do pensar, sentir e agir. Então, quando você percebe que você está tendo uma crise, porque ela é perceptível, né? À medida que o coração acelera, vem aquele temor, aquele suor, aquela ansiedade, aquela angústia de algo, então você para, respira profundo. Geralmente eu mando contar até 9, que é o tempo dele oxigenar, né, todo o nosso sistema. Então, eu peço para que pare o que está fazendo, respire por 3 vezes consecutivos, e aí você vai ter esse equilíbrio, para daí você pensar no que você vai fazer. E quando você ainda não sabe, então vem aquela coisa de que, o que foi que aconteceu para criar essa crise? Então, você respirando, você vai perceber o que foi que gerou, o que levou a você ter esse desequilíbrio naquele momento. Então, você respirando, você vai ter essa consciência de perceber o que aconteceu, gerou, para daí você, depois de fazer o exercício, você poder, assim, buscar a causa, né? E aí resolver o problema, o conflito. Inclusive, essa questão da respiração, ela é uma coisa muito interessante em se fazer de imediato, porque quando você passa a respirar, você vai oxigenar melhor o seu corpo, vai oxigenar melhor o seu cérebro, e o corpo ele passa a entender que você não está mais em perigo, né? Porque normalmente a reação da carga hormonal é porque o corpo ele acha que a gente está em perigo. Quando a gente passa a respirar, se fosse uma proteção de defesa, né? Um mecanismo de defesa. Exatamente. E aí você entrando com a respiração, então você estabiliza, é para daí você começar a agir, né? Isso, aí o corpo entende que você não está mais em perigo, começa a diminuir toda a carga hormonal, de adrenalina, de cortisol, né? Isso. E aí você passa a pensar, como você falou, passa a pensar melhor, porque numa crise de ansiedade, o nosso racional ele é apagado. De imediato. Nosso racional é apagado, fica só na parte emocional ali, aí, um turbilhão. Isso. Exatamente. Deixa eu ver mais algumas perguntas. Eu estou aqui baixando a cabeça porque tem um monte de perguntas, senão eu vou me perder. Aí perguntaram bem assim, o Covid pode aumentar ou desequilibrar a questão da ansiedade? Foi o que vocês estavam falando, né? Sim, traz muito desequilíbrio. Principalmente já no medo, né? Sim. Porque a ansiedade de já estar com esse problema, e quando você sai dele, gera logo um pânico. Que fica com aquele medo de falta de ar, né? Porque já é um sintoma também da ansiedade. E junto com o do Covid, aí aumenta mais esse medo. Então, qualquer coisinha que você faça, que puxou o ar, aí pronto, já estou com Covid de novo. Aí é gerar o transtorno de pânico. Já não é nem tanta ansiedade, né? Porque aí a gente faz a avaliação, então a escala de Hard que faz essa avaliação da ansiedade e da depressão, e aí eu vejo o nível para poder saber melhor, né? Administrar isso, poder ajudar. Então eu vejo qual é o nível da ansiedade que está no momento, para daí a gente trabalhar esse sintoma. Exatamente. Aí perguntaram aqui como lidar com a ansiedade em criança. Esse aí eu vou deixar para a Edmilson, porque eu não trabalho com criança. Ele já deve... Já anotei aqui, ele já deve estar entrando. Para ele entrar. Mas assim, como bioalinhadora, tirando a parte da psicologia, como a bioalinhadora, também trata, né? Porque foi alguma situação que a criança viveu que para ele foi impactante, então traz essa ansiedade. Então, no bioalinhamento, a gente trata também a criança com ansiedade, com essa técnica, né? De ver quando começou e o que ele está sentindo no momento, para daí poder ajudar. Perfeito. Porque a criança, ela tem, né, esse processo todo do que está acontecendo, porque a falta de ir para a escola,
gera uma ansiedade. Os pais, muitos deles estão dentro de casa, coisa que a criança também não tem esse costume de viver com os pais diariamente, né? Porque o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar. Então, para ele estar dentro de casa, como se ele estivesse sendo vigiado a todo instante, né? Então, cria também uma ansiedade. Mas é bom levar para fazer uma avaliação com o psicólogo. Sim, e essa. Você quer explicar o que seria o bioalinhamento para o pessoal entender um pouco mais do trabalho? O bioalinhamento é uma técnica nova. Ele trabalha a... Como é que eu quero? Deixa eu só pegar aqui, ó. Peraí, viu? O bioalinhamento, ele é um método que se baseia na relação entre o conflito biológico com os inscritos durante a vida. Então, todas aquelas situações que a gente são impactantes, inesperadas, que a gente tem uma sensação de aquela dor mesmo, aquele choque que você não esperava, você toma aquele choque, pá. Aquilo ali gera um desconforto e traz um registro para o cérebro. E na medida que ele é registrado, aí nasce uma defesa, né? Então você procura se defender. Dependendo da intensidade dele, aí ele gera um desconforto dentro do seu sistema. Pode ser digestivo, urinário, pode ser auditivo, pode ser na coluna, que traz todo um desequilíbrio. Então, ele traz muito, aí tem que ver qual foi a causa, né, primária, para daí ver o que se enquadra. Mas é um método bem interessante. Muito interessante. Perguntaram aqui, Nathalie perguntou como diferenciar uma crise de ansiedade de um ataque do coração. No caso, você está falando do infarto, né, Nathalie? Então, a ansiedade, ela vai gerar apenas toda aquela sintomatologia, né? Então, quem está infartando também vai ficar com suor frio, vai ficar com taquicardia, vai ficar vai sentir esse aperto. Só que muitas das vezes ele tem um sintoma, digamos assim, um aspecto característico, né? Normalmente, uma sintomatologia clássica da pessoa que está infartando, esse aperto no peito, normalmente ele irradia para o braço esquerdo, entendeu? Às vezes para a questão da região cervical, para a questão das costas. E numa pessoa que está numa crise de ansiedade, ela vai ficar só ali, aquele aperto. É como se alguém estivesse apertando seu coração mesmo, né? E aí, muitas das vezes, a falta de ar é por conta disso. E aí, quando você coloca alguns dispositivos, a pessoa começa a melhorar. Como, vamos respirar, bora lá, respiração diafragmática. Aí você vê que a crise vai passando. Uma pessoa que está infartando não passa. Isso. Eu acredito que quem está infartando tem uma dor mais aguda, né? É diferente Isso. Porque bem mais geralmente... aguda. Isso, porque geralmente na crise da ansiedade, onde você identifica, que na medida que você identifica a crise, principalmente na palpitação, de imediato, quando você faz a respiração, você começa a perceber que ele já acalmou. E eu acredito que a dor do infarto não acalmaria, né? Deixa eu tentar aqui ajudar isso para entrar, viu? Enquanto isso, perguntaram, deixa eu ver aqui, viu? A questão, a fadiga pós-Covid também pode ser um quadro de ansiedade? Sim. Traz esse desconforto também. Estou tentando ver se Bispo entra, porque aí ele já vai ver essa questão. Outra questão transtorno de ansiedade tem cura? Foi uma pergunta que fizeram aqui. Eu não vou afirmar se tem cura, porque depende de cada caso, né? Mas tem trazido, com a terapia, tem trazido muito benefício. Porque é o momento, né? Como diz, a ansiedade, ela vem de acordo com o que você pensa, como você age, o que aconteceu horas antes, porque às vezes é uma coisa inesperada. E aí cria essa ansiedade, né? Então, Exatamente. hoje... E até assim, gente, como a gente já explicou, a ansiedade é uma característica biológica nossa, ela sempre vai existir, entendeu? Então, muitas vezes você não vai tirar a ansiedade. Eu vim aqui para tirar a minha ansiedade. Não existe. A ansiedade é uma característica biológica, ela é necessita tanto ansiedade como o estresse.
elas não são coisas ruins, elas são necessárias à nossa sobrevivência, entendeu? Que muitas Isso. das vezes o que é que acontece é que esse quadro, ele se exacerba, ele passa então de ser uma coisa natural e passa a ter um aspecto mais de transtorno, entendeu? E Então, na por medida isso que que ela não tem vai cura, porque você tem o controle desse pro- transtorno, o controle dessa ansiedade exacerbada. percebendo o que causa essa ansiedade, então, você trazendo a percepção, você ali já começa a, vamos ver que, administrar, né? Isso, Porque, por exemplo, eu vou fazer uma prova na próxima semana, então eu já criei essa ansiedade, aquela expectativa da prova, né? Por quê? Porque na primeira vez que eu fui fazer a prova, eu não saí bem. Então, todas as vezes que eu for fazer uma prova, aí vem o pensamento automático, eu não vou me dar bem, eu não vou me dar bem. Então, isso já cria uma ansiedade, cria um desconforto. Enquanto eu não fizer a prova, eu não vou me sentir confortável. Então, já por quê? Eu já passei por uma situação que ficou registrado, e hoje, quando eu vou fazer algo parecido ou idêntico, então surge esse desconforto, né? Porque eu já passei por aquilo. É como se fosse um medo de passar por aquilo novamente. Aí cria-se essa ansiedade. exatamente. E aí, logo na primeira live que a gente fez, a gente falou que uma das formas de você controlar essa ansiedade pela imprevisibilidade das coisas, né? Pelo medo de perder o controle, é trabalhar a visualização. Então, quem não assistiu, vai lá e assiste para ver como é que faz. É que ele perguntou o seguinte, Cleo, a terapia é indicada para todos ou só em caso específico? Não, para todos. Aí é onde a gente vai identificar se é uma ansiedade leve, moderada ou grave, né, ou alta, porque dependendo da intensidade, a gente encaminha para o neuro ou psiquiatra para fazer um acompanhamento medicamentoso, para daí facilitar o trabalho e a recuperação do paciente, né? Isso. E assim, eu costumo dizer que terapia é para todos. Todo mundo precisa de terapia. Quem não conhece precisa conhecer. Exatamente. Todo mundo precisa de terapia. Isso. Deixa eu ver aqui outra perguntinha. Que são muitas perguntas, senão eu vou me perder aqui. Estética e massoterapia colocou assim: pode ser um mecanismo de defesa também quando controlado. Eu não entendi se você está afirmando ou se você está perguntando. Qualquer coisa, pergunta aí de novo para a gente responder. E aí, que ele colocou como evitar crises de ansiedade. Aí, para evitar a crise, fazendo a respiração constante, né? Porque ele já tem um equilíbrio. E sempre que acontecer algo, você fazer aquela pergunta: qual foi o que foi que aconteceu antes de você sentir? E daí você vê se eu tenho como resolver, né? Porque no momento que isso acontece, você tira todas as possibilidades de resolução. Então aí você respira, para e pergunta, porque eu tenho o poder de resolver esse problema. Então, dependendo do que venha a ter acontecido, aí você faz essa pergunta para você mesmo. Porque de que forma eu posso resolver esse problema? Porque na ansiedade você perde tudo, né? Como você mesmo falou, a gente esquece tudo. Mas aí a gente também pode ter esse poder, no momento, de fazer essa pergunta. Porque eu tenho o poder de resolver. Que é um exemplo dado, por exemplo, está chovendo e eu vou ter que sair nesse exato momento. Aí a chuva está forte e não deixa eu sair. Mas eu tenho que sair. É aquela coisa, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar conta do recado. Aí eu paro, respiro, e aí vem as possibilidades. Bom, está chovendo, eu não vou poder sair, mas eu posso resolver pelo telefone. Então já é um caminho, né? Eu não posso sair, mas pode adiar. Então, tudo é uma solução. É só respirar, ter essa consciência, e aí começa a sair resolver os problemas. Mas você sempre pergunta, diante de uma crise, porque eu tenho o poder de resolver. Agora, como é que eu vou resolver?
Primeiro, me acalmando, que é a respiração que acalma, para daí você encontrar soluções. Como, por exemplo, essa que eu dei agora, se está chovendo eu não posso sair, mas o telefone pode resolver. Ou adiar um compromisso, ou mesmo fazer por videochamada, e se for alguma compra, você pede lá para trazer até a sua porta. Sempre existe uma solução. A questão é respirar para se acalmar, para daí você agir. Isso. É aquilo que a gente estava conversando anteriormente, né, Cléo? A questão do enfrentamento. Então, Enfrentamento. como evitar uma crise? Primeiro, você tem que realmente se conhecer, né? Você já sabe quais são os sinais de que você tá numa crise de ansiedade, e para evitar, é você realmente saber, eu tenho ansiedade relacionada a tal situação. Tá, então, quais são as estratégias, como o Cléo estava falando, que você vai montar para realizar esse enfrentamento a essa realidade, que você vai ter que Isso. enfrentar em dado momento, né? É o que a gente estava falando, e não evitar essa situação, que é a questão da evitação. Porque quando eu evito, dia de chuva eu não saio, porque aí eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, e aí você Aí, evita. E aí cria um ciclo. Toda vez que essa situação colocar a sociedade vai embaixo, aí você não enfrenta, e aí vai ficar sempre esse círculo vicioso. Então, Keila, é questão se de. você tiver algo parecido ou semelhante, você vai agir dessa forma. Vai lhe paralisar, né? Porque você não enfrenta aquilo ali, você paralisa. E aí você tem Exatamente. que Então, a partir ter do momento que você. esse empoderamento que é para você enfrentar. Entendeu? Isso, aprender a criar estratégias para poder Isso. fazer esse enfrentamento, né? Trazer a consciência. E aí, o que é que eu posso fazer? Quando você realiza isso, o que é que eu posso fazer? De repente se abre várias possibilidades. E aí você não permite, porque a ansiedade, muitas das vezes, né? A crise de ansiedade, ela vem por conta desse fator de imprevisibilidade. Eu não sei o que é que vai acontecer, né? A questão do se. E se isso acontecer, e se isso, e se isso, e se isso? E Onde aí acaba entrando termina você o medo de perder o controle, né? E isso. aí a descarga hormonal, adrenalina, corticoide, pronto. Aí a Isso, fazer bomba da você ansiedade e estourou. aquela coisa, ansioso, porque se fala muito, né? Qualquer coisinha, minha ansiedade está alta. Tô ansioso, tô ansioso. Onde não se percebe que a ansiedade faz parte do nosso sistema, né? E aí é onde está, atrás da ansiedade, está o medo. Que é o que você acabou de dizer aí, medo de fazer isso, medo de fazer aquilo. Aí diz, não, eu tô ansioso, e coloca esse nome ansiedade na frente, né? Para não ter que perceber o medo que está de fazer aquilo ali. Exatamente. Então, aí você trouxe à tona uma questão de que muitas das vezes a ansiedade é uma máscara para determinada emoção, né? Isso. Deixa eu ver aqui, tem muitas perguntas, como evitar crise, a gente já falou. Toda ansiedade é igual? A Sasha Não, perguntou. Não, porque assim, Sasha, como é uma característica biológica, né, de cada um ele vai terminar reagindo de forma específica. Esses sinais e sintomas que a gente referiu aqui, né, eles são característicos basicamente para todo. Não significa que uma pessoa que está em crise de ansiedade vai ter todos aqueles sintomas, né? Então, umas pessoas vão ter mais uma pessoa vai desmaiar de vez, né? Outra pessoa vai ficar só com palidez, com o coração acelerado, né? Com sudorese. Ou isso. seja, cada um tem toda essa característica, mas cada um ele vai desenvolver de uma forma. Né? E se você quer acrescentar mais alguma coisa, Cléo? Deixa eu ver aqui as perguntas. São muitas perguntas, senão eu vou me perder. Perguntaram aqui, mas eu acho que a gente já respondeu. Como saber que está entrando numa crise de ansiedade e como identificar sinais de ansiedade? Já foi. Basicamente, eu acho que
que é a mesma coisa, né, Cléo? Como saber que está entrando? Pela sintomatologia, né? Isso. Um dos primeiros sinais que eu costumo conversar com meus pacientes, para eles começarem a se perceber, se conhecer, é o choque. Houve uma situação onde você tomou um choque. Aí dali gera toda essa palpitação, às vezes a tontura, falta de ar, gera até a fixo, né? Você paralisa, fica paralisado por um instante. Então aí você começa a perceber. Aí é onde começa a gerar ansiedade e você mesmo se perceber, né? Diante de um choque, foi depois. Então, o que aconteceu para você começar a ter essa ansiedade foi aquele choque que você tomou, que foi inesperado. Exatamente, isso. Deixa eu ver aqui outra perguntinha. Para quem já teve crise de pânico, pode retornar? Sim, porque é uma situação vivida no momento, né? Então ele desencadeia algo que já foi do passado. Pode não ser com a mesma intensidade, mas ela pode trazer. Não é aquela coisa de dizer assim, não, voltou, né? Aquele trauma que você tinha, aquele medo que você tinha, foi resolvido. Mas aí surge uma outra situação onde pode desencadear novamente aquele medo. Exatamente, até porque, gente, a gente está o tempo todo criando novas experiências, né? E a cada experiência a gente reage de uma forma. Estamos em movimento o tempo todo. A gente está em movimento o tempo todo, exatamente. Deixa eu ver mais, gente. Eu acho que a gente respondeu todas as perguntas. Aproveite, viu, gente? Aproveite e vamos tirar tudo aqui de Cléo. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui, Cléo. Perguntaram. Toda ansiedade é igual, acho que a gente já respondeu. Vão botando umas perguntinhas, gente. Toda ansiedade é igual, a gente já respondeu. Eu acho que ela perguntou assim, ela disse que foi uma pergunta, que no caso, Luísa, ela colocou assim, pode ser um mecanismo de defesa também quando controlado. No caso, a ansiedade, mesmo controlada, pode ser um mecanismo de defesa do corpo. Não deixa de ser, né? Porque você vai na queixa secundária, você vai saber de onde ela partiu. Então, como a gente acabou de dizer aí, como a gente vive em movimento, pode desencadear novamente, mas quando você já tem a consciência daquilo que aconteceu, então fica mais fácil. Então, há um controle da sua situação, mas que ela pode, no momento, acontecer novamente. Fizeram uma pergunta cabulosa aqui, ó. Colocaram assim. Ansiedade generalizada ou ataque de pânico pode matar? Aí, Cléo, o que é que você acha? Esse aí, rapaz, me pegou, viu? Mas eu acredito que, dependendo da intensidade, pode sim. E eu também acredito que a nossa mente pode tudo. Pode. Porque, dependendo do local, da circunstância, pode vir a um suicídio, né? Exatamente. E assim, muitas das vezes, porque eu costumo dizer que a nossa mente ela não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Que você apresentar ela, ela acredita em você. E trabalha para Totalmente. isso, entendeu? Então, dependendo do ataque de pânico, o que é que essa pessoa está visualizando, o que é que essa pessoa está colocando na mente dela, às vezes a Ela descarga hormonal, né? Isso. Pode realmente, por exemplo, ter uma parada cardíaca, né? Eu digo que a nossa mente pode tudo. Pode Então, tudo. que pode, dependendo num grau extremo. Isso. Isso é uma coisa pessoal, não tem nada que eu li em literatura, não tem nada. Vamos deixar claro aqui para depois sair dizendo aí, ó, Joselita disse que uma crise de ansiedade a pessoa morre. Não, isso aí é uma coisa que a gente não tem, como você falou, não tem na literatura,
mas de acordo com a vivência, né? De acordo com o que vem a gente trabalhando sobre a ansiedade, então ela pode chegar a isso sim. Eu acredito que sim. Porque às vezes a pessoa tem um suicídio, tá ali calado, sem falar nada para ninguém, só pensando, né? Pensando, então, chega um momento que você tá tão ansioso, que acaba que fazendo acontecer, né? Exatamente. E temos aqui um especialista em suicídio, Cléo, o Bruno. O Bruno está dizendo realmente que isso pode acontecer. Você também Que percebe isso, Bruno, que a nossa mente pode tudo. Que é isso que eu penso. Então, realmente pode. Bruno, você quer aceitar o convite? aceita, Bruno. Aceite, Bruno, para participar aqui, para dar sua opinião sobre esse assunto que eu acho um assunto tão relevante, não somente por esse momento, mas como eu disse, esse momento está exacerbado, essa questão da ansiedade, mas a gente já convive, eu acho que 30% dos adultos tem essa questão do transtorno de ansiedade, né? Isso fora a estatística de crianças, isso se nem tiver mais. Isso. Bruno está dizendo que sim, que principalmente no ataque cardíaco, como eu disse, uma descarga hormonal muito grande numa crise de pânico, tá. E vem aqui, gostaria de falar mais sobre isso aqui, Bruno. Você está sendo convidado. Se quiser, me diga que eu já lhe chamo. Agora, Bruno, seja bem-vindo. Bruno é psicólogo também, Cléo, e ele tem um trabalho muito legal com a questão do suicídio. Seja bem-vindo, Bruno. Olá, prazer, boa tá tarde. de volta. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Tô. Eu tava aqui acompanhando a discussão, muito interessante, né? Esse foi o ponto de vista de vocês. E realmente, essa questão, uma pergunta difícil, viu? Assim, eu nunca tinha visto. Já pensou, cabulosa, né? Foi. Mas é interessante esse sentido também, assim, tanto do possível suicídio, né? Da tentativa de suicídio, como também realmente um ataque de pânico, né? Porque no ataque o desespero faz com que ela também pare de respirar, fique sufocada, né? Então aí realmente pode levar a algumas outras situações, né? Exatamente. Exatamente. E o que você, como especialista no assunto de suicídio, essa questão que Cléo levantou, que de repente, né, num ataque de pânico, não sei o que, a pessoa ter uma atitude mais extrema. Pode ter o quê? Não peguei. Veja, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Se num ataque de pânico, uma crise exacerbada de ansiedade, a pessoa ter uma atitude mais extrema e partir para a questão do suicídio? É possível, não é uma coisa geral, mas é possível, né, nessa realidade, porque o ataque de pânico tem algumas pessoas que reagem, né, de forma desesperada, né, e às vezes pode, a depender do que esteja acontecendo, o desejo de se livrar daquela situação faz com que ela acabe sendo até irracional, né? Por exemplo, se a pessoa está em um prédio, ela está ali com aquele desespero, pô e pula do prédio, por exemplo, né? Ela está naquela coisa, né? Que diretamente ela não queria aquilo, mas ela queria terminar com aquela situação, né? Do pânico. Então essa situação pode levar também. Exatamente. E essa questão, Bruno, na sua visão, como é que a gente pode estar. Quando as crises acontecem, o que é que a gente pode fazer para ter um controle maior dessa crise de ansiedade, desse transtorno? Eu costumo dizer que quando a gente começa a ter uma crise de pânico, de ansiedade, interessante que o pessoal perguntou a questão do como saber que está entrando, né? E o que vocês falaram foi perfeito. Realmente é a questão dos sintomas, né? A gente vai se conhecendo, né? O que a colega falou, eu não sei o nome da senhora. Leonir Leonir falou sobre a questão
de Cleo, por exemplo, da questão do corpo vai reagindo, né? A pessoa vai se conhecendo e vai percebendo o fator estressor que gera a ansiedade, né? Então, perceber, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente na ansiedade a gente não presta muita atenção, a gente acaba ficando sem ar. Então eu sempre costumo dizer da questão da consciência, tentar ser consciente, voltar-se para o aqui e agora, né? E tem até uma técnica do 5, 4, 3, 2, 1, não sei se vocês já ouviram falar, Não. que é interessante para a ansiedade. Eu até trabalhei com uma paciente e agora toda vez que ela tem alguma crise ela usa e tem dado certo. Assim, você está percebendo que está tendo uma crise de ansiedade. Então você procura 5 coisas do seu quarto, naquele local, por exemplo, então vamos estar no quarto. A pessoa está entrando em uma crise de ansiedade. Então ela define 5 cores que ela vê no quarto. Aí ela vai azul, verde, amarelo, vermelho e branco. Agora defina 4 objetos: guarda-roupa, televisão e cama. Agora veja 3 coisas, 2, 1. Aí você define isso, e aí terminada essa conta, a pessoa já está mais calma, porque ela voltou para o consciente. Né? A consciência dela voltou a prestar atenção. 5 coisas, 4, 3, 2, 1. Tem até na internet também essa técnica. E é bem interessante, porque faz com que a gente volte para a consciência e controle, digamos assim, naquele momento a ansiedade. Já eu gosto muito de usar a respiração. Você respira, você não sabe o que está acontecendo, né? Aí eu coloco até 9, para poder contar, depois volta, respira novamente, volta até 9. Muda todo o cenário. Ô, Bruno, no caso dessa técnica, porque já perguntaram, e aí, como eu não trabalhar com criança, eu também não trabalho com criança, como trabalhar essa questão da ansiedade na criança. Essa técnica que você falou agora pode ser feita em criança? Depende, porque, por exemplo, no caso, tem pacientes que elas são com TDAH, né? Então, o fato dela ser imperativa, dificilmente ela vai conseguir parar para contar, né? 5, 4, 3, 2, 1. Mas pode-se usar outra realidade. Por exemplo, conversando com ela, né? Tente ver 3 situações, tente ver 2. Porque nessa técnicazinha, assim, ela pode ser que ela não consiga por conta de ser imperativa, né? Por conta da situação dela, né? E até mesmo muitas vezes a criança hiperativa há uma falta de atenção, né? Uma dificuldade de atenção. Então, assim, contar 5, 4, 3, 2, 1 situações assim pode ser que não consiga. Mas aí, né, por exemplo, no meu caso, eu procuro trabalhar muito a questão do lúdico, né? Por exemplo, eu trabalho muito com bonecos, com fantoches. Então, assim, eu tento trazer a criança, né? O que é que essa criança acontece com essa criança quando ela está ansiosa, né? Aí a criança mostra que está sufocada, né? O boneco, né? Você tem que demonstrar o que é que acontece com essa criança quando ela está ansiosa. Então, de forma indireta, ela vai se colocando naquele boneco, né? Porque ela não viu onde acontece, ela vai se projetando ali, né? E a partir dali a gente vai trabalhando. Como é que essa criança poderia ficar se isso não acontecesse? Né? Aí, por exemplo, tem algumas situações, né, que eu já acompanhei que a ansiedade da criança era porque os pais brigavam muito. Então, o problema não era tanto a criança, eram os pais, né? Então, ela acompanhando essa discussão dos pais fazia com que ela ficasse ansiosa, nervosa, preocupada. Então, toda vez que algum dos dois levantava um pouco a voz, ela já tinha uma ansiedade, que ela ficava preocupada de ter uma briga. Show de bola. Ou seja, eu não lembro, porque foram tantas perguntas, eu não lembro mais quem perguntou. Mas quem perguntou como cuidar da ansiedade em criança, Bruno deixou uma dica maravilhosa. Ou seja, preste atenção nos adultos que estão com ela, né? Isso, assim, a situação da criança da ansiedade está sempre relacionada àquilo que ela convive. Ou alguma coisa que ela viu, alguma coisa que ela escutou, alguma coisa que ela presenciou. E aí, toda vez que acontecer, ela vai poder desencadear essa realidade. Perfeito, show de bola. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntinhas aqui, que foram tantas perguntas que eu até me perdi. Por quê? Porque esse é um assunto maravilhoso, né? Não, principalmente nesse período que a gente está vivendo. Eu estava falando recentemente com um amigo
E ele dizendo que assim, que no início da pandemia, quando fechou tudo, ninguém pode sair, né? Tudo, ninguém pode trabalhar, ninguém pode nada, biriri, barará. Ele disse que ficou uma semana em casa. E ele disse que estava ficando doente. Ele disse que tudo o que eu estava falando, ele tinha a questão de tremor, taquicardia todo dia, não dormia, insônia, porque às vezes a insônia está muito relacionada à questão da ansiedade, né? E aí a gente está nesse período bem conturbado, essas notícias, né, que não para, que tanta desinformação, né, tantas coisas sem critério, que hoje a internet ela é benéfica em algumas coisas, mas muito maléficas em outras, né, com relação à informação. E aí você vê cada absurdo, e tem pessoas para todo tipo de informação. Tem pessoas que realmente absorvem essas informações, né? E aí fica bem complicado, porque piora todo esse quadro, que já está ruim, né? Eu li eu estava lendo um post hoje de uma colega psicóloga, ela comentando que tinha se afastado um pouco das redes sociais para se cuidar. Não dos cuidados só de saúde, mas também de toda a situação. Porque você liga o jornal, você acaba se contaminando também. Não é, não é só pela... É claro que a gente precisa, quem tem um pouco de empatia, né? Às vezes não precisa nem ser muita empatia. Só um pouquinho, você já se sente abalada quando você vê, por exemplo, um número absurdo de mortes, né? 500 mil mortes. Né? E aí a gente vê assim, 500 mil mortes, mais 500 mil famílias, 500 mil, né? Sim, e aí vai. E aí, às vezes, esse excesso de informação também é muito prejudicial, né? Por exemplo, quem já tem, o que eu tenho observado no meio, né? Quem já tem, por exemplo, um ataque de pânico, uma fobia social, agora com essa questão do Lázaro, mesmo que não seja uma situação aqui, que não seja no nosso estado, mas tem gente com medo, né? Porque, então, esse excesso de informação também eu acho muito prejudicial. Exatamente. E assim, fora coisas absurdas. Por exemplo, eu recebi no grupos, né? Eu já saí da maioria, mas tem uns que ainda a gente tem que ficar. É uma questão de uma máscara aí que estavam induzindo que essas máscaras que a gente está comprando vêm com bichos, com não sei o que dentro, né? Ou seja, a situação já está tão difícil, já é tão difícil a gente usar máscara o tempo todo, mas é uma forma de proteção. E aí vem uma pessoa com desinformação dessa, e tem pessoas que acreditam e já não quer usar máscara. Ou seja, e aí isso cria um volume, né? E aí a ansiedade que já estava presente, a gente fica terminando sem saber como está mediando essa situação, né? Porque fora a situação em si, a gente ainda tem as pessoas que contribuem para gerar mais ansiedade nas pessoas, né? Mais medo, né? Porque muitas das vezes, como a gente já falou, a questão do medo. Que está o medo do desconhecido, né? Da imprevisibilidade, que é a questão do ansioso. Está fazendo barulho aí para vocês? Ou está tranquilo? Para mim tá bom. Está tranquilo aí? Ok. Então, assim, eu acho que ninguém mais fez perguntas aqui. Vocês viram alguma pergunta? Eu não vi mais nenhuma aqui. Acho que o pessoal aqui ficou tranquilo de perguntas. Então, assim, eu quero agradecer a participação maravilhosa de você, Cléo, muito obrigada. Bruno, você sempre é um show à parte. Eu só queria dizer assim, eu sempre que eu posso, sempre vejo, acho muito interessante as lives que você realiza. Eu acho que entrega muito conteúdo, entrega muita situação, né? Obrigada. Em meio a tantas desinformações, aqui nós temos informação, né? E eu vejo que, por exemplo, a dimensão da ansiedade é um tema que a gente dá para fazer 50 mil lives. Né? Sempre vai ter algum questionamento, alguma coisa nova. Então, continue, viu? Isso é muito bom. Isso é muito bom. E não esgota. E aí, o que é que você poderia, então, você que já participou, sabe que eu gosto que assim, meus convidados dêem dicas de ouro
para as pessoas, né? Então, com relação à ansiedade, como é que a gente pode... A gente já falou um pouquinho como é que a gente pode evitar, trabalhar, mas você, na sua prática, qual é a dica de ouro que você dá para quem está assistindo ter um maior controle sobre essa ansiedade? Certo. Então, assim, eu acredito que a ansiedade, ela é necessária, né? A gente precisa entender que a ansiedade, ela é muito necessária na nossa vida. O que a gente está discutindo aqui também é a ansiedade patológica, né? É aquela que a gente não tem mais controle e tal. Então, uma dica de ouro que eu acho que tem melhorado e ainda precisa melhorar um pouco mais é a dimensão de terapia. As pessoas estão se abrindo a essa realidade, né? No amor, na dor, estão se abrindo, mas ainda precisa se abrir um pouco mais. Porque, às vezes, eu conheço tenho muitos pacientes que, assim, eu tenho ansiedade, aí eu conheço alguém que tem ansiedade também, e tomo uma medicação que ela toma também, né? Não procuro fazer o tratamento para saber a minha ansiedade, o que é que está causando, né? Então, eu acho que a dica de ouro é faça terapia, né? Se permita, procure um profissional, se conheça, né? Perceba os gatilhos, porque quando a gente cuida da nossa ansiedade, quando a gente se cuida, a gente nos cura e também acaba curando os outros, porque uma pessoa doente, ela adoece os outros também, né? Um pai de família que sofre de ansiedade, né, e um estresse, uma coisa, situação, vai descontar na família, vai descontar nos filhos e ali, consequentemente, vai se prolongando. Mas a partir do momento que eu me cuido, eu cuido dos meus também. Exatamente, perfeito. Inclusive, já fizeram essa pergunta, não sei se você já estava aqui, para quem era a terapia, né? E aí a gente falou que a terapia é para todo mundo deveria fazer terapia. Todo mundo merece uma terapia. Verdade. Né? E aí, assim, muitas vezes, assim, pessoas que não se permitiam fazer terapia, né, e depois que começam, percebem como mudou, né, a diferença. Como era necessário. E não quer terminar, não quer parar mais, né? A quem começa não quer parar mais. Verdade. E você, Cléo, qual a sua dica de ouro para os nossos... A minha dica, essa que ele acabou de dizer aí, né, que é bem importante, e eu sempre teclo na respiração, que conta até 3 ou até 9, que é para daí poder dar o segundo passo, né? Porque na medida que você toma o choque da ansiedade, você trava. E aí você respirando fundo e contando, você relaxa para daí você agora tomar as novas decisões, né? E voltando ao que Bruno falou aí sobre o medicamento, que um diz, fulano ali é igual a mim, então eu vou tomar o medicamento dele. E levando que, às vezes, o nível de ansiedade sua não é igual a do outro. Então, você vir fazer uma avaliação, você vai ver o nível da sua ansiedade, que às vezes até com a terapia é resolvido. Não precisa do medicamento, né? E eu já tive pacientes que chegou a nível de medicamento e pede, pelo amor de Deus, eu não quero ser medicado. Mas havia uma necessidade. Mas ele trouxe a consciência do que estava passando, ele disse, não, eu me comprometo a fazer a terapia e não entrar no medicamento. E hoje, graças a Deus, não precisou do medicamento, resolveu o conflito e está aí agora dizendo que a terapia é um dos melhores remédios. Exatamente. Então, a dica é, procure a terapia, né? Exatamente. Então, eles falaram, gente, uma coisa muito importante, que é a questão de sempre você procurar um pessoal especializado para tratamento, entendeu? Muitas das vezes precisa de uma avaliação, porque como a gente está falando desde o início, a ansiedade é uma característica biológica da gente. Mas a partir do momento que ela é exacerbada, né, ela vira um transtorno. Então, não vai ser um vizinho, né? O vizinho ele pode lhe ajudar com a questão do apoio, né? Mas quem realmente vai saber conduzir esse transtorno, né, de ansiedade generalizada, que é o que a gente está fazendo, é o profissional. Então, isso é muito importante, fica aqui, tá? Né, gente? Isso mesmo, né? E como eu disse, se abrir a essa realidade, né? Se permitir. Às vezes é muita
muitos bloqueios, né, de procurar a terapia, né? Às vezes eu tenho pacientes que dizem assim, eu venho ensaiando o que é que eu vou lhe dizer, para que você não pergunte ou chegue num assunto que eu não quero, e você mesmo assim chega no assunto que eu quero, mesmo ensaiando, né? E eu sempre digo que a beleza da terapia é justamente essa, né? É trabalhar aquilo que não se quer. Porque se incomoda é porque precisa ser cuidado, né? Isso. Exatamente. E só o profissional vai enxergar aquilo que você nem enxerga que precisa. Verdade. Né? Verdade. Verdade. Exatamente. Então, ninguém mais perguntou. Eu só quero agradecer a vocês. Gratidão por essa participação maravilhosa. Vocês que deram uma contribuição maravilhosa para esse pessoal, um assunto bem pertinente. Vamos marcar outras lives, viu? Você sabe, né, Bruno? Que de vez em quando. Bruno, eu só pego ele de calça curta. Basta ele aparecer, o Bruno. Ele entrou, ele já veio preparado, deitado. Porque eu só pego ele de calça curta. Mas gratidão, Bruno, por sempre estar dando sua contribuição. Quer falar dos seus projetos? Pra gente, Então, pro pessoal que não conhece. Certo. Eu atendo tanto, né, presencial como online, e eu criei um projeto aqui na comunidade, um projeto social, né, de atendimento psicológico também com valores sociais, né? Então, às vezes, assim, nesse processo de pandemia, as pessoas estão precisando, né, de terapia, mas a dimensão financeira tem pesado bastante. Então, eu também trabalho tanto particular como presencial e também como nesse projeto social, que é aqui no bairro onde eu resido, no bairro Lamarão. Então, se alguém precisar fazer terapia também, pode entrar em contato. Certo, deixa aí o seu... Qual é o seu Insta? Como é que entra em contato com você? Pode ser também por esse, né? PC Bruno Madureira, que é o meu profissional, ou o meu pessoal, que é Bruno_Madureira. Pronto, gente. Então, entra lá no perfil, entra lá no perfil do Bruno, manda o direct, quem precisa, como ele falou. Hoje, realmente, a nossa realidade, existe muitas pessoas necessitadas, né, com relação a cuidar da saúde mental, né? Esse momento, mais do que nunca, na realidade, cuidar da saúde mental é primordial, mas nesse momento, mais do que nunca. Então, vão lá no perfil do Bruno, entre em contato com ele, que ele vai direcionar, ele vai dar uma solução, tenho certeza disso. Cléo, quer falar um pouco do seu trabalho, onde você atende, como é que faz? Eu atendo na Clínica Mente Humana, às sextas pela manhã, quarta o dia todo e às quinta-feiras à tarde. Qualquer coisa que precisar, estou lá. E agora eu quero agradecer a oportunidade e a participação de Bruno também, que me ajudou muito. Que é muito bom a gente ter novas visões, né? Novas percepções. E aí, vindo do profissional, de um outro profissional, melhor ainda, né? Só agrega. Eu quero agradecer a todos. E se não fui muito clara, vão me perdoando aí, né? Mas espero ter respondido todas as perguntas e ficou bem claro, né? E que ficou bem claro para vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Ficou ótimo. Vocês dois foram perfeitos, maravilhoso. Certo? Roberto está dizendo aqui que você foi maravilhosa, Cléo. Obrigada. Então, agradecida, a live vai ficar gravada, certo? Pessoal, teve algumas pessoas que precisaram sair, mas já perguntaram se ia ficar gravada, porque não vão perder essa live de jeito nenhum, vai ter todo mundo ouvindo depois, assistindo depois. E assim, gratidão, vamos continuar, marcar outros encontros, né, para falar desse assunto tão importante com relação à saúde mental como um todo, nos mais variados aspectos. Gratidão a todos vocês, viu? Bruno, Cléo, muito obrigada. E aí a gente vai se falando, certo? Beijo. Até mais. Bom dia. Tchau, tchau. Boa tarde, né? Que diga. Tchau, tchau. Tchau.